Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar um tema que está sendo muito debatido na sociedade como um todo, tanto nas mídias sociais como pessoalmente. Isso é o que está sendo muito discutido, principalmente neste período do ano, que é um período comemorativo, e tem o Natal e tem o Ano Novo. E no próprio Natal, a população está notando o aumento dos alimentos de uma maneira geral. Aumento este que está persistindo ao longo dos meses. Eu vou trazer a todos vocês um apanhado geral da inflação, tanto do governo anterior como do atual governo, e está sendo muito comparado com o governo de Bolsonaro. Eu vou apresentar números oficiais, não são números de achismo, como acontece muitas vezes na mídia social, que simplesmente pega itens favoráveis determinados produtos e compara com o do atual governo e vice-versa. Isso daí é um índice oficial que é feito uma coletânea de vários produtos que o brasileiro, de maneira geral, consome. Adianta vocês que, logicamente, a inflação ela termina afetando cada pessoa de um modo diferente, em razão de cada pessoa ter uma característica de consumo diferente. Não podemos comparar uma pessoa que mora no Nordeste, tem um padrão de vida de 2 salários mínimos, o consumo dele vai ser diferente da mesma pessoa que mora no Nordeste e tem um rendimento de 10 salários mínimos. Logicamente, vai ter uma diferença na cesta básica dessa pessoa e no consumo. É por isso que é feito esse índice daí de maneira geral, nos principais itens que cada pessoa consome. Diante disso, tem pessoas que viajam de avião, tem pessoas que não viajam de avião, tem pessoas que possuem veículos e é impactado diretamente com o aumento da gasolina, tem pessoas que não têm veículo e anda de ônibus, é impactado pelo aumento do diesel e assim vai. Não significa que essa inflação ela é uniforme para todo mundo. E um ponto bem importante, eu acredito que todo mundo que trabalha em empresa já se deparou com isso, é exatamente em negociação coletiva que existe entre o patrão e empregado, muitas vezes se diz isso é apenas reposição de inflação. O que seria essa reposição de inflação? É exatamente esse valor que está aqui, ó. Esse é um valor parcial do ano 2024. Ainda vai entrar o do mês de dezembro. Não entrou ainda. E aqui não terminou, não está no final do mês. Mas vamos supor que o empregador ele diga para o empregado que vai dar um aumento de 4,87%. Na prática, ele não está dando aumento. Ele está dando a reposição da inflação. Ele viu que o salário da pessoa está defasada e está devolvendo o poder de compra. A inflação nada mais é do que a diminuição do poder de compra do trabalhador, da população. Uma pessoa que ganha R$ 100 que tem R$ 100 para gastar, vai gastar menos diante da inflação de 5%, em razão da desvalorização da moeda dentro da própria economia. De maneira geral, é isso, é uma maneira bem simples para todo mundo entender. Passando pro adiante, para o próximo ponto, é o que? O IBGE ele já faz esse acompanhamento, pode ver, do plano real, mas antes do plano real tiveram vários planos, cruzeiro, cruzado, e nenhum deu certo. Mas depois desse plano real, que foi o que estabilizou, é feito o acompanhamento, o que importa para a gente, de ano a ano de cada governo. Ó, pode ver, ó, 95 foi uma inflação de 22,41%. Inflação elevadíssima se a gente comparar com a realidade atual. Mas lembrando que antes do plano real, a gente tem uma inflação galopante, uma inflação descontrolada. E 22% para a realidade daquela época do Brasil foi um valor muito bom. E assim em diante do plano real, mostrou a estabilidade. De 22 caiu para 9,56%, e 5, essa daqui, ó, é 98 que foi o sucesso, né? 1,65. Aí depois começou a subir. E isso mostra também a desvalorização da moeda. Ó, 2002, ó, 12,53%. Mas como a gente está tratando a discussão recente, eu vou trazer o dado da inflação
do último governo de Bolsonaro, que é o que está tendo muito comparativo, com o de Lula deste ano. Passando essa explicação, é, eu peguei aqui, ó, nesse site do IBGE, que ele tem de ano a ano, mês a mês, de cada resultado. Eu estou pegando o último mês aqui, ó, de novembro, já que não tem dezembro, do governo Lula, de 2024, e peguei o de dezembro de 2022, que foi o último ano de governo de Bolsonaro. Sendo assim, chegamos a esses números daqui. Bolsonaro, no ano 2022, ele estava enfrentando a pandemia da Covid-19 e também teve o evento da guerra da Rússia com a Ucrânia. Evento este que desestabilizou globalmente várias economias e o Brasil não estava de fora. Lembrando que a Rússia ela fornece os insumos de fertilizante para o Brasil e é um fornecedor estratégico, e o Brasil ele tem que ter muito cuidado quando vai falar da Rússia, principalmente porque ele depende. Infelizmente, quando a pessoa depende de um determinado país, tem que ter cautela. Pode ver hoje como Lula também ele está mais comedido com os Estados Unidos. Eu sei, todo mundo sabe que o governo do PT ele não tem afinidade com o governo Trump que está entrando. Mas mesmo assim, ele tem que ter muita cautela na hora de falar, principalmente que o Brasil é um dos grandes parceiros dos Estados Unidos, e isso aí faz parte da geopolítica. Sendo assim, o governo Bolsonaro, na época, ele teve muita cautela na hora de falar a respeito da Rússia. Ele ficou naquele limite de nem para um lado, nem para o outro, até para não se prejudicar. E ele foi muito criticado nessa época. E lembrando também o seguinte, o governo Bolsonaro, ele não foi um governo primoroso, que acertou tudo. Não foi, longe disso. O Bolsonaro teve várias falas infelizes, não compatível com o presidente da República, e mesmo assim o resultado final deu a inflação de 5,79. Um país em guerra, um país em guerra não, um governo que pegou o início da guerra da Rússia com a Ucrânia e em plena pandemia. Algo que teve aquela questão toda da vacina, se comprava ou não comprava, e teve a má gestão do governo Bolsonaro nessa época, que eu acredito que todo mundo sabe, e naturalmente impactou na economia, muita gente morreu, teve aquela situação toda, teve o lockdown. Lembrando, 5,79 com a economia parada e o governo ele depositando dinheiro, 600, 1.200 para a população. Essa é a realidade de 2022 que o governo estava fazendo. Situação de crise de pandemia. E com um presidente que não tinha, digamos assim, tato para uma situação desse porte. Se comportando muitas vezes fora da realidade de um presidente. E, infelizmente, isso daí é inaceitável para o Brasil. Passando essas explicações, a gente entra no governo Lula. E lembrando que o governo Bolsonaro pegou toda a pandemia e a pandemia acabou em 5 de maio de 2023, já fora do governo dele. Eu estou pegando os dados oficiais do governo fora da pandemia da Covid-19, que é 2024. 2024, oficialmente não tem pandemia nenhuma de Covid-19, conforme até a própria OMS. Isso daí é o dado oficial, são fontes de credibilidade. Eu não estou aqui apresentando datas nem números de achismo, são dados oficiais. Sendo assim, o governo Lula, em novembro, ele está com inflação acumulada de 4,87, uma inflação elevadíssima. Um país que não está no início de uma guerra de Rússia e Ucrânia, não está tendo esse impacto, já está estabilizado, e inclusive a economia ela já calculou a perda com relação ao petróleo russo, ao gás russo. Isso daí já está precificado no mercado. Você pode consultar qualquer pessoa que opera na Bolsa de Valores e ele vai informar isso. Já foi precificado o impacto dessa guerra. E o Brasil ele não está como na época de Bolsonaro. A estabilidade, fertilizante e tudo. A questão do petróleo que estava subindo, descendo. Agora o petróleo deu uma estabilizada, já precificou e não está tendo aumento por causa da guerra da Ucrânia.
Isso aí é o ponto pacífico. Lembrando disso, a inflação do Brasil está 4,87 e ainda não entrou a inflação no mês de dezembro. Isso é alarmante. É isso que eu estou avisando a todos vocês, que estamos num país sem Covid-19 e que não está enfrentando o impacto da guerra da Rússia. E o governo Bolsonaro teve essa felicidade e ainda o governo Bolsonaro estava com o presidente e não soube lidar corretamente nem com o STF, nem com os outros governadores e causou aquela situação toda. Eu estou comparando essas duas situações com números e mesmo assim a situação do governo Lula não é uma situação boa nem favorável. Eu estou dando os dados imparciais. Lembrando o seguinte: pergunta, eu moro em Belém, não foi esse impacto todo. Eu moro no Rio de Janeiro e já tive um impacto maior. O índice da inflação, conforme vocês podem observar aqui, ele pega o apanhado de várias cidades, das capitais, na prática. Pode ver aqui ó, que ele bota Recife, que é Nordeste, bota São Paulo, Curitiba, todas as capitais do país estão presentes nesse índice. E, logicamente, o peso de cada um é diferente. Pode ver, São Paulo, ele tem um peso muito grande nesse índice, 32,28%. É o maior peso do Brasil, é São Paulo. Aí vem Rio de Janeiro, Belo Horizonte também tem um peso muito alto. Por isso que é natural você escutar em roda de debate pessoas que moram em São Paulo falando, tô sentindo uma inflação mais pesada conforme tais itens. Isso é normal, porque o impacto da inflação depende exatamente da localidade que você está e se encontra. Isso daí é até constatado em pesquisa, é extremamente normal. Não podemos comparar a inflação de um recifense com um paulista. São duas realidades completamente diferentes. E pode ver que esse índice é um índice geral. Ele não é um índice específico do determinada cidade. Não é esse índice específico disso. É um índice geral do Brasil. Por isso que ele tem esse apanhado geral. Um outro ponto que eu alerto a todos vocês é o seguinte. Também é muito debatido com relação ao preço do dólar. Eu estou aqui no site da Invest e ele mostra o panorama do dólar. O governo Bolsonaro, ele iniciou em 2018. Vamos colocar aqui, ó. Bom, em janeiro de 2018 era 3,25 dólares. Aí, ao longo do governo dele, teve a subida. Aqui, ó. Subindo. Aqui a gente já percebe que deve ter sido bem o início da pandemia. Eu não sei a data exata do início da pandemia, mas pela subida do dólar, deve ter sido exatamente isso. Ó. De 4,46, deu pico para 5,20 e aí foi subindo. Chegou 5,76, aí desceu. Isso daqui se chama as velas. Isso na verdade, é um índice de quem é operar na bolsa. Eu não vou entrar muito em detalhe com relação à vela, esse tipo de coisa de cada ponto. Mês, dia, ano. Eu botei de uma maneira geral aqui para ficar mais fácil acompanhar e dar a visão geral de vocês. Aí, no final do governo Bolsonaro, o dólar ele foi até 2022. Aqui, ó. O dólar tava 5,36. E são números oficiais. 5,36. Vamos no mais alto dele. 5,58. A gente tá botando cenário pior no governo Bolsonaro. Foi entregue. Com o governo Lula, a gente tem uma perspectiva de melhora. Perspectiva essa porque a pandemia já tinha terminado, não tinha mais pandemia. E o Brasil ia abrir a economia normalmente, ia tá todo vapor. Mas não foi isso que aconteceu. O dólar inicialmente caiu, realmente teve a retração e começou a subir de novo. Essa subida, observe agora, o dólar está em 6,19 nesse exato momento que eu estou fazendo o vídeo. Mostrando que isso daqui é instabilidade do governo. A gente não tem em pandemia, Covid. E mostra esse aumento recente aqui, ó, de novembro para dezembro. O que foi que teve de novembro para dezembro deste ano? Eu acredito que todos vocês que acompanham o canal devem saber, que inclusive foi o vídeo anterior que eu fiz.
Esse período foi exatamente da cobrança do mercado para o pacote de corte de gastos. E o governo Lula ele apresentou um pacote de corte de gastos extremamente aquém da situação atual do Brasil. A gente está numa situação de gasto muito grande da economia vinda do governo e ele basicamente não conseguiu efetuar os cortes necessários. Até o ministro Haddad, que eu peço a todos vocês podem pesquisar nas redes sociais ou no próprio YouTube, ele informa que a própria esquerda não quer cortar gastos e a direita não está disposta a pagar mais imposto, fazendo com que ele fique nesta situação delicada e não conseguir nem movimentar para um lado nem para o outro, mostrando também a fragilidade de governo. Isso é muito sério, fazendo com que esse corte dele na prática foi feito apenas para mostrar que o governo está querendo cortar alguma coisa, mas não foi suficiente. Lembrando que aqui o Banco Central ele está interferindo na economia, fazendo leilão de dólar. E isso daqui, ó, naturalmente poderia estar muito mais alto. Ó, ele chegou aqui a um pico de 6,72. Ó, isso aqui foi um pico, 6,72, 6,74. Graças ao Banco Central caiu para 6,19 e atualmente o Banco Central ele está desembolsando muito para manter o dólar nesse preço. A gente ainda não pagou a conta do dólar elevado porque não, o governo está tentando segurar o máximo. Mas a partir de janeiro a grande tendência é que tudo aumente. Lembrando que o dólar ele é consumido desde o pão a outras mercadorias. O petróleo em si é cotado em dólar, o trigo que a gente come todo dia no pão francês é cotado em dólar e assim vai. Esse dólar alto ele beneficia muito o agronegócio, que é um principal exportador. Enquanto tem pessoas tristes, existem pessoas felizes com o aumento do dólar. Mas a população, de maneira geral, de fato, vai sentir muito. Já está sentindo aumento do preço dos produtos da cesta básica e vai ter mais aumento em 2025 de acordo com a projeção do dólar. Eu não estou nem falando de outros fatores econômicos, eu só estou utilizando o dólar como parâmetro. Por isso que eu informo a todos vocês que o ano 2025 vai ser um ano desafiador. E essa inflação, o governo não está sabendo lidar. Eu estou comparando dados oficiais e relatei também para que todo mundo lembre como foi o governo Bolsonaro e mesmo assim o governo Lula sem ter pandemia e com um cenário muito melhor do que o de Bolsonaro não está conseguindo lidar. Isso é algo inadmissível. A gente precisa lembrar como foi Bolsonaro. Ele foi um presidente que não sabia se portar, não tem uma boa relação com o STF, não tinha uma boa relação com o Congresso e mesmo assim não sei como está sendo feito para o PT chegar perto dos índices de uma pandemia e de um início de uma guerra com a Rússia. Isso é extremamente preocupante. E já estamos sentindo, principalmente nesse mês de dezembro. E observe que vai ter a virada do ano e a partir de janeiro é que deve vir esse impacto na economia. É por isso que eu peço a todos que tenham prudência no ano 2025, que vai ser um ano extremamente desafiador. Faça sua reserva de emergência e aguarde para ver o comportamento do governo. E em 2025, na minha opinião, o governo Lula ele vai ser forçado sim a fazer um corte de gasto mais contundente e convincente que resolva. Ele não pode ficar em cima do muro, não querer desagradar a base dele e também com medo da oposição da direita no Congresso. Isso o governo Lula não pode. Ele vai ter de ter uma linha mais dura para cortar esses gastos. E eu não tô vendo esse interesse do governo Lula. Eu não sei se é medo de perder voto, perder sustentação, que para um ano, já um mês, um ano na verdade, pré-eleitoreiro. E 2026 vai ser um ano de eleição, é um ano que nenhum governo quer efetuar medidas que sejam lembradas e perca voto. Isso também é um grande desafio. Era para o governo Lula, ele já está preocupado em cortar gastos nos 12 primeiros anos. E nos 2 anos finais, aí ele poderia fazer as concessões dele já para lutar para a reeleição. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não segurou os 2 primeiros anos. Ele gastou muito dinheiro nos 2 primeiros anos. E agora, nos 2 últimos anos do mandato dele, está faltando fôlego. Isso é preocupante. Eu não sei até onde o governo Lula está disposto a cortar os gastos. Por isso que eu digo que 2025 é um ano de muita prudência.
para sua reserva de emergência e fique monitorando como é que o governo vai se comportar. E lembrando que a gente está suscetível sim às decisões do governo e a gente tem como também se proteger dentro da nossa realidade. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que você comente, compartilhe e abra o debate aqui no campo dos comentários, que isso aí enriquece o vídeo. Eu faço todos os meus vídeos com base em números oficiais. Imito minha opinião, mas tudo fundamentado em números oficiais. Não estou pendente nem para a direita nem para a esquerda, mas é exatamente isso que está alertando o governo Lula e que é preocupante a todo o brasileiro que tem que ficar ciente disso, independente de partido. Muito obrigado a todos e até a próxima.